Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da websérie Consumo Consciente, uma produção Tela 2 com apoio da Sabesp. Até aqui vimos que a higiene pessoal é extremamente importante para manter a saúde em dia. Mas além disso, a higienização do local onde vivemos também tem papel fundamental para a nossa saúde. Mas como manter tudo limpo sem exceder o consumo de água diário? Temos algumas dicas. Durante toda a limpeza, o movimento das esponjas e escovas deve ser circular, combinado? A espuma que sobra é removida com a microfibra umedecida no balde. 2 enxágues já são suficientes para tirar o excesso. Para secar o piso, um rodo que tenha encaixe para o pano especial deve ser usado. Ele é conhecido como rodo mágico ou mop. Já para o acabamento em vidros e espelhos, é indicado o uso de microfibra seca. O uso de produtos corretos ajuda a economizar água na faxina de banheiros, cozinhas e pisos. A secagem também deve ser feita sempre em movimentos circulares. A faxina feita dessa forma impede água excessiva dentro de casa, causada por baldes e mangueira, além de evitar o desperdício, porque o uso ocorre apenas na hora de molhar o pano. Na limpeza tradicional, com o uso de baldes em um banheiro com área de 6 metros quadrados, o gasto médio é de 22 litros de água. 15 minutos de mangueira aberta consomem 279 litros. Ao limpar o chão, opte também pelo aspirador de pó. Além de ser mais prático do que o pano de chão, ele reduzirá o número de vezes em que será necessário lavá-lo. Substitua a água. O pano de microfibra é uma ótima opção para fazer uma limpeza com pouca água. Aplique um produto sem enxágue na superfície que quer limpar e passe o pano. Fácil, rápido e econômico. Mas se houver a real necessidade de lavar algum local ou cômodo da sua casa, faça o máximo para reduzir o consumo de água. Para isso, utilize produtos de limpeza que façam pouca espuma. Dessa forma, será necessário menos água para enxaguar o ambiente. No banheiro, use lencinhos de limpeza e álcool. São algumas das alternativas para limpar o banheiro sem água. Para vidros, bancadas, azulejos, nas paredes e demais superfícies que devam ser higienizadas com uso de água, utilize um borrifador com uma mistura de água e o produto de limpeza adequado ao local a ser limpo. Dessa forma, você dispende a solução em pequenas doses. Na hora de lavar roupas, alguns cuidados também podem ser tomados para que não haja consumo excessivo de água. Faça um planejamento. Para quem tem uma rotina muito atribulada, escolher um dia da semana para lavar as roupas é mesmo mais simples. Mas fazer isso pode gastar mais água do que é realmente necessário. Às vezes, uma semana não basta para juntar a quantidade de roupas que corresponde à capacidade da sua máquina, aumentando a frequência das lavagens de maneira desnecessária. Ao invés de ligar a máquina frequentemente para lavar poucas peças, o ideal é juntar o máximo de roupas possível, sem sobrecarregar o eletrodoméstico, é claro, né? E colocá-la para funcionar apenas quando estiver cheia. Além de juntar mais peças, também é importante ser prudente na hora de colocar as roupas para lavar. No tanque, feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega as roupas. Ainda durante a lavagem manual, a água de enxágue das peças brancas pode ser aproveitada para a primeira lavagem das roupas escuras ou coloridas. Habitue-se a armazenar em baldes a água que sai da máquina de lavar roupas para reaproveitar na faxina da casa. Um exemplo disso é que você pode usar a água do último enxágue da lavadora de roupas para limpar o piso do banheiro ou de outro ambiente da casa que deva ser lavado. Se for utilizada a quantidade adequada de sabão e amaciante, não há necessidade de fazer enxágue duplo. Com apenas um enxágue, é possível deixar as roupas bem higienizadas e economizar um volume incrível de água. Siga as instruções de lavagem das roupas, dos produtos e da máquina. Parece básico, né? Mas prestar atenção nas especificações de cada roupa, no funcionamento da máquina
e em como os produtos de limpeza devem ser usados, pode evitar etapas desnecessárias, diminuir a frequência das lavagens e, consequentemente, economizar água e energia elétrica. Caso você tenha uma pequena quantidade de peças de roupa para lavar, pode não compensar gastar água e produtos de limpeza para o funcionamento da sua máquina. Lave as roupas na mão quando for possível, claro, e economize água durante a lavagem. Por se tratar de poucas peças, essa tarefa será bem simples e fácil de realizar. Para facilitar que a sujeira saia das roupas, é recomendável deixá-las de molho em um recipiente com água e sabão antes de colocar as peças na máquina de lavar. Outro vilão na hora de ter um consumo consciente da água é lavar o quintal e a calçada com a mangueira. Esse é um hábito antigo de uma época em que acreditava-se que a água era um recurso natural infinito. Entretanto, agora sabemos que não é, né? O primeiro passo é varrer esses locais. Se mesmo assim os ambientes permanecerem sujos, inicie o processo de limpeza pesada. Jogue alguns baldes de água para umedecer o piso antes de aplicar o sabão. Nesta etapa, você pode reutilizar a água da máquina de lavar ou captar água das chuvas e armazenar para estas ocasiões. Pegue o balde com água e misture o sabão ou detergente com um pouco de água sanitária. Espalhe pequenas quantidades desta combinação por todo o quintal ou calçada e esfregue com uma vassoura. Você também pode ir molhando a vassoura no balde, combinado? O importante é esfregar com força e ir empurrando o sabão na direção do ralo. Isso vai facilitar a sua vida na hora do enxágue. Para finalizar, encha alguns baldes com água limpa e jogue com força, sempre em direção ao ralo. Você pode ir ajudando com um rodo. Isso reduzirá a quantidade de água a ser utilizada. Pronto, seu quintal e a sua calçada estão limpinhos. Não há dúvidas de que todo mundo gosta do seu veículo bem limpinho, né? Mas muitas vezes, para isso, usamos mais água do que o necessário. Tem como ser diferente. Utilize produtos de lavagem a seco. Eles se tornam a melhor opção para não utilizar, literalmente, nenhuma gota d'água na limpeza do seu automóvel. Essa é a forma mais sustentável de lavar o seu veículo. Caso ainda queira lavar o seu veículo com água, opte por reaproveitar a água da máquina de lavar, do chuveiro ou então da chuva. Não podemos esquecer do cuidado com as plantas. Muitas vezes, quando estamos limpando calçada e quintal, aproveitamos para jogar água nelas, mas tem formas de fazer isso economizando. Uma das alternativas possíveis para economizar a água é diminuir a quantidade de regas por semana. Em jardins já prontos, que são regados todos os dias, é possível reduzir a rega para 3 vezes por semana. Já em jardins que normalmente são regados em dias alternados, dá para eliminar um dia e regar apenas 2 vezes na semana. Dessa forma, as plantas recebem a água necessária sem prejudicar o reservatório. As plantas possuem uma necessidade menor de água durante o inverno. Portanto, a redução de regas não trará impactos negativos para ela. Mas vale ressaltar que a redução de água no período de inverno é possível apenas em jardins já existentes, combinado? Se for um jardim novo, recém-plantado, a rega não poderá ser reduzida, senão a saúde da planta sofrerá impacto. Em alguns casos, é possível trocar a mangueira por um regador com arejador no bico ou borrifador. A maneira de regar vai depender do tamanho do jardim. Em um jardim de 50 metros quadrados ou varandas, a mangueira pode ser substituída por um regador. A rega deve ser feita na base do tronco, diretamente no solo. Não é necessário lavar as folhagens, não. Não é recomendável regar as plantas durante a noite ou a madrugada. A rega pode ser feita durante os primeiros raios de sol, entre 5 e 7h30 da manhã, ou no fim da tarde, entre as 17 e as 20 horas. Após as 9 da noite, a absorção de água nas plantas é reduzida naturalmente. Também não é recomendado regar próximo ao meio-dia, pois a água pode queimar as folhas das plantas. A rega pode ser suspensa em caso de chuva abundante. Quem pretende construir um jardim pode optar por um projeto arquitetônico que preze pelo racionamento e reutilização da água. A escolha das plantas também é algo que causa impacto no volume de água consumido no jardim.
Espécies tropicais necessitam de mais rega do que espécies de origem europeia. Por exemplo, palmeiras necessitam de mais água do que pinheiros e helicônias necessitam de mais água do que buchinhos. Para casas, o guaimbê e a costela de Adão são plantas tropicais muito resistentes que podem ser regadas em abundância 2 vezes por semana durante o período de inverno e o início da primavera. Já quem mora em apartamento e conta com bastante sol e claridade natural, pode optar pelo bálsamo. É uma espécie que pode ser regada a cada 15 dias com 1 copo d'água. Agora ficou fácil economizar e ter um consumo consciente. Eu fico por aqui, mas te espero no próximo episódio. Até lá!